Samurai Executor número 1 foi publicado aqui em junho de 2007 pela Panini. Saiu um pouco depois, eu acho, quando ela concluiu o Lobo Solitário. E esse mangá, ele é dos mesmos autores do Lobo Solitário, Kazuo Koike, Koseki Kojima, né, desenhista. E se passa também no período Edo, lá, feudal do Japão, um pouco antes do Lobo Solitário. Na verdade, esse mangá, acho que ele foi feito antes ainda do Lobo Solitário. Aqui, depois que a Panini concluiu o Lobo, ela publicou os 8 volumes dessa história. Esse aqui é o formato igual da primeira publicação de Lobo, né? Ele é menor, eu acho que tem um papel um pouquinho pior do que a reedição de Lobo Solitário, que eu não comprei, eu comprei só esse do novo Lobo Solitário, né? Que é maior e acho que o papel é um pouquinho mais sólido, parecido com o dos mangás da Conrad da época. Isso aqui é um papel jornal que, que ele para amarelar e juntar bolor é super fácil. Tudo bem que eu devia ter cuidado melhor aqui, mas ele, pelo menos amarelar, ele amarela mesmo. E as histórias do Samurai Executor, elas vão ser muito parecidas com o Lobo Solitário. Visualmente, o personagem também é bastante parecido com o Itogami, o Azaemon aqui. E o lance é que ele é um executor e testador de espadas do governo, né? Ele é chamado lá para cortar corpos de criminosos já executados para testar espadas e também executar alguns cortando o pescoço, que essas espadas samurais ela tinham um valor ritualístico, um valor muito grande assim para eles, né? Então por mais que na prática não fosse assim uma espada para ser usada nas guerras, espiritualmente ou na cultura deles tinha um puta valor, né? Então era muito importante esse cargo de testar as espadas. Aqui a história começa com o pai do Azaemon. Azaemon, na verdade, é o título, né? Então seria também Azaemon. Passando a guarda lá pro filho, falando, agora é a sua vez de assumir. E ele já começa assim, olha, eu já me cortei aqui, agora eu quero que você complete seu treinamento cortando um cara vivo, que você ainda não cortou, e termina aqui de me executar. Então ele já tem que cortar o pai ao meio aqui. Aí a história seguinte é ele indo lá no primeiro dia, onde ele testa as espadas e tal, e vai ter uma assassina lá condenada para ele cortar o pescoço e descobre que essa assassina primeiro aqui ele fazendo os cortes em pessoas mortas e tal. E aí descobre que essa assassina, na verdade, é uma bandida que, quando ele era adolescente, seduziu ele lá pra roubar a carteira do cara, né? Então foi a menina que ele perdeu a virgindade e agora ele vai ter que cortar o pescoço dela tal. Se fosse uma história, sei lá, do Ocidente, ia dar um jeito de fazer ela fugir e tal. Sendo do Japão dessa época, ele tem que fazer o máximo que ele pode das limitações do tempo, né? Então ele vai enganar ela, assim, quando o cara tá se debatendo, gritando, não queria morrer e tal, ele fala, olha, eu vou adiar a execução. Daí ela se acalma, relaxa e corta o pescoço dela e ela morre serenamente. Tanto é que um dos caras do governo que estava acompanhando falou, eu discordo disso porque é para os condenados irem para outra vida arrependidos, tal, né? Mostra a cara dela, tá uma cara serena, tal. E o Zaemon fala, não, eu vim aqui só para testar espadas, não estava oficialmente como executor neste caso, e como eu já conhecia ela, foi um favor que eu pude fazer, né? Aí todo mundo meio que entende esse comprometimento, assim. É muito dessas coisas que envolve, né, as histórias do Lobo Solitário e Samurai Executor, tipo, o mundo não vai ser justo mesmo e no máximo você tenta viver de forma honrada, comprometendo o possível de acordo com as regras da sociedade. E as histórias do Samurai Executor não tem aquele plano de fundo lá eu fui acusado justamente, agora vou sair por aí como assassino de aluguel para me vingar tal. São histórias onde ele tá sempre lá na profissão dele e aí vai surgir alguma treta política ou social que ele vai acabar se envolvendo e usando as habilidades dele com espada. Essa história aqui seguinte já é super interessante, que
é um ceguinho que pega a ex-mulher com o amante. Aí tem um texto falando assim, olha, se ele fosse casado pelas leis da época, ele podia matar a esposa ou amante e não ser condenado. Mas como ele se separou, agora ele está sendo condenado. Ele fala, eu só me separei porque eu sabia que eles estavam me traindo e assim separando eu ia conseguir pegar eles no flagra mais facilmente. Mas ele separou, então agora ele é condenado. Ele vai ser lá punido lá por um tribunal de cegos que estava indo lá jogar ele para se afogar e tal. Só que o cara é forte assim tal, né? Ele rompe todas as correntes lá e meio que mata ou trucida assim todo mundo que estava no barco, foge. Ele rapta lá a filha lá de um cara que vendia remédio na época e se esconde com ela no armazém lá, fica usando como refém, fica abusando lá da menina e o pessoal lá sem poder invadir porque ele podia matar. E o Asaemon chega e fala, não, tô vendo aqui que ele faz um teste com o brilho da espada, vê que ele enxerga algumas coisas de luz, tal, algumas coisas de percepção e fala pro pessoal esperar até de noite, iluminar tudo com tochas e fazer barulho de batucadas para ele invadir lá de forma assim, sem o cara perceber, né? E aí ele vai chegando perto lá da pessoa até conseguir dar uma espadada lá que atravessa a parede e mata lá o cara sem ele ter a chance de matar a refém aqui, né? No final. São bastante páginas, cada uma aqui. Então, assim, quase todas as histórias desses 8 volumes, eles vão ter umas situações desse tipo, assim, né? Que são, assim, parecidas com as histórias do Lobo Solitário, só não tem mesmo essa situação, que o cara é um fugitivo e tá andando lá pelo Japão, né? Eu acho que até por isso eles se passam mais aqui nessa mesma cidade, assim. Mas, assim, em termos de arte e qualidade de história, é bastante no nível do Lobo Solitário. Não tem aquela história, né, de ficar acompanhando como é que ele vai escapar lá e vingar a família, mas do tipo de arte e tretas assim, é bem... Se você curte Lobo Solitário, isso aqui tá no mesmo nível. E tanto é que esse personagem, esse Samurai Executor, se passa alguns anos antes de Lobo Solitário, quando tem o Lobo Solitário da história do volume 5, esse personagem ele vai aparecer de forma mais velha. O pessoal do governo vai contatar lá o cara para tentar investigar qual que é a treta com o Itogami. Eles vão duelar, só que vai ter lá acho que os Yagyu, eles sabotam lá umas estátuas que eles sabiam que iam ficar brincando lá de cortar e a espada do Asaemon ela quebra e aí fica na dúvida se o Itogami venceu por causa disso ou não. Então aqui seria a versão mais velha dele, nem parece direito a ele aqui, mas eu acho que como a cara dele aqui é muito parecido com o Itogami, o Kozeki Kojima até preferiu mesmo deixar o desenho dele mais diferente. Então assim, são 8 volumes, é mais curto que o Lobo Solitário, mas mesmo assim são bastante, né, livros e tal. Tava dando uma olhada online, como tudo que não é republicado o pessoal começa a enfiar a faca, né, online, mas assim, eu acho que encontrando volumes avulsos assim é mais barato e os volumes avulsos são perfeitamente possíveis de ler, porque eu acho que ainda mais do que o Lobo Solitário são formados por histórias que começam e terminam assim na mesma edição. Então, mangá legal pra caramba.